Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre o retrofit nas academias de condomínio. Esse assunto de retrofit nas academias é um assunto que está bastante presente nas nossas vidas hoje em dia, porque principalmente com essa saída durante a pandemia, as academias dos condomínios passaram a ser muito usadas, porque as academias de fora estavam fechadas, os condomínios começaram a ter uma flexibilidade maior, com horários agendados e tal. Então as pessoas começaram a olhar, né, para dentro das academias e começaram a pedir coisas melhores, né? A gente vai falar um pouco como é que isso funciona, os equipamentos às vezes são antigos, como é que a gente pode melhorar, e a Vanessa vai começar falando sobre esse assunto. Nem perguntou se você queria. É, porque a gente combinou antes já. Tá vendo? Mas olha, de verdade, pra quem me conhece, sabe que eu sempre quero. É só soltar, né? É só soltar que você sai falando. Eu já venho empolgada, já venho pertencida. Já nasceu pronta. Eu acredito que sim, você sabe. Eu comecei a pensar nisso outro dia. E outra, gente, eu me sinto tão pertencida ao nosso programa que isso eu vou te falar. A gente tá em família. Sim, sem dúvida. Bom, eu entendo que academia é sinônimo de saúde. Academia dentro de um condomínio é sinônimo de bem-estar. Academia dentro de um condomínio é sinônimo de salubridade. E como eu sempre gosto de falar, pessoas felizes não enchem o saco. E quando a gente tem tudo funcionando dentro de um condomínio, muito mais fácil. Isso que você trouxe, Rogério, da questão da academia ser muito mais utilizada depois de um período pandêmico, é uma realidade que tem aí sido mostrada claramente em todas as assembleias, reuniões, mensagens dos condôminos que querem efetivamente uma melhoria contínua nas áreas comuns. E a academia, inclusive academias que em condomínios funcionam 24 horas, a gente sabe que tem condomínio que funciona 24 horas, trouxe uma comodidade para esses condôminos que perceberam também que eles podem fazer treinos, cuidar da saúde dentro do condomínio, inclusive diminuindo as despesas com uma academia fora. O morador disse, olha, ele pensa, né? Para que eu vou pagar uma academia fora se eu posso treinar dentro do meu próprio condomínio, já dentro da receita da ordinária, né? Porque a gente sabe que também a questão da pandemia trouxe uma otimização de recursos, uma economia familiar, inclusive, para lidar aí com as questões mundiais, financeiras mundiais do nosso país. Eu entendo que a gente deva aí trazer a questão voltada para todos os condôminos, para que eles participem dos processos por meio de comissões. Então, eu sempre convido os moradores a participarem de comissões junto com a gestão, para que eles tragam ali as suas experiências, mas levando sempre em consideração a estrutura da academia, o que é que a gente já tem, as questões do que foi entregue também normalmente pelas construtoras, o que é bastante comum. Eu entendo que a gente não deve diminuir o padrão da academia, mas tudo que vier para somar e melhorar é sempre muito bem-vindo. Sem, obviamente, me estender muito, a gente também, obviamente, vocês vão falar sobre as questões das ABNTs, sobre a questão da segurança dos aparelhos, sobre a questão da acessibilidade, sobre a questão sonora, enfim, é um universo de assuntos que a gente pode destrinchar no dia de hoje. Eu acho importante a gente tocar no ponto que existe a maioria dos condomínios. Tem condomínio que implantaram as academias depois, tem uma série de requisitos para que isso seja feito, nem sempre eles são respeitados, né? Mas isso é um assunto para outro programa. Mas geralmente existe um memorial descritivo que o síndico é obrigado a manter os equipamentos que estão ali funcionando. Não, né? É porque é caro. Nós quisemos falar sobre academia porque os equipamentos, geralmente, os mais utilizados, são caros. E tem síndico que simplesmente deixa de lado. Quebrou, é 10 mil para consertar, paciência. Entendeu? Só que os moradores também... Eu acho que é o local em que os moradores mais sentem quando você tem essa postura de falta de caixa para alguma manutenção. É em relação à academia, porque as pessoas querem fazer a esteira, querem fazer o transporte. Interessante colocar para vocês que, além das comissões, como a Van falou, nós estamos fazendo um modelo de pesquisa no Google Forms
para que as pessoas digam o que elas sentem falta, né? Uma das academias que a gente tá fazendo esse retrofit, que a gente está em negociação ainda, eles têm 2 esteiras e um transporte. Então, queria saber deles se eles queriam continuar com essa roupagem, vamos dizer assim, né? Com esse leque de equipamentos, ou se preferiam outras, porque muitas das pessoas que frequentam a academia pediam a escada, que é um aparelho que você perde muitas calorias, então ele é desejado Só que é um equipamento que sai mais caro do que a própria esteira, que é o equipamento mais caro no caso. Então, nós tivemos um retorno super positivo em relação a isso, Sim. né? Geralmente, quando você pede para as pessoas se manifestarem, vem 1, 2, 3, dependendo do condomínio. Mas mais de 50% do condomínio respondeu a essa pesquisa e nós estamos direcionando para o que eles pediram. Então, quer dizer, vamos ficar com 2 esteiras, um transporte e uma bicicleta, que eles pediram. E aí, você vai além, né? Porque bicicleta... bicicleta é a bicicleta normal vertical, que a gente... Não, você tem 3 opções. Então, são eles também que vão escolher se eles querem a vertical, a horizontal ou a de... Spinning. Eu ia falar crossfit. E errar o esporte. A de spinning. E eles decidiram também qual eles queriam. Porque os mais jovens preferem a de spinning. A vertical, acho que ninguém prefere. E os mais... Os que têm mais idade ou problema de coluna preferem a horizontal, entendeu? Então, se você não tem a possibilidade de ter todas, então faça uma pesquisa para ver o que... Antes de eu passar para o Carlos, eu ia falar uma coisa que é importante, né? Que a gente estava falando antes. Os equipamentos, eles vão melhorando muito rápido. Sim. Então, assim, esse condomínio que você citou, provavelmente quando eles instalaram lá atrás, 20 anos atrás, não existia a escada ainda. A escada não era tão usado. E agora a escada ganhou essa notoriedade. O remo de crossfit... Mas a escada, todo mundo tem escada no prédio, gente. Teve um morador que falou assim, mas gente, é só pegar aqui, ó, sobe até o final. O aparelho de remo de crossfit, que também não era usado, que hoje é... Então, assim, as tecnologias vão avançando. Sim. E o condomínio precisa acompanhar isso e os condôminos precisam trazer também essa demanda, né? É importante. Assim, é interessante esse tema. Eu tenho algumas considerações aí em 3 aspectos. Primeiro, com relação à comissão, acho sensacional, porque faz com que você traga a participação dos moradores, que é o que a gente sempre busca. Quanto mais gente participar dos processos decisórios, melhor, até para que não possam depois questionar. Porque o condomínio não é nosso, o condomínio é deles, né? Exato. As pessoas têm que se sentir bem ali naquele ambiente onde elas vivem. Com relação à parte do Google Forms que você mencionou, Priscila, também, muito legal, porque as pessoas dão sugestões, novas ideias, né? Por que isso é importante, no meu ponto de vista? A gente também tem aquelas pessoas que, pelo fato de não usarem a academia, acham que não é necessário fazer nenhum tipo de investimento. Sim. E aí, a gente tem que saber, olha, peraí, não é que não é necessário. Então tá bom. Porque tem pessoas, eu falo isso porque eu já vivenciei essa situação. Pessoas querendo, né, renovação de equipamentos e outras, não, temos outras prioridades, temos outros pontos para avaliar, para investir. Então tá bom, vamos levar para a Assembleia. Desce a Assembleia e vamos ver o que a Assembleia decide. Porque também não adianta nada a gente precisar, e equipamento de academia é um equipamento que com o tempo vai se desgastando, como precisa tudo, de uma né? manutenção mensal, recorrente, precisa ser atualizado, precisa ser trocado. É importante as pessoas conhecerem qual é o tamanho, né, a proporção do cenário que o condomínio tem, né? Cada condomínio tem a sua característica, o seu perfil, para saber o tipo DNA. de investimento. Isso, o seu investimento necessário, e para as pessoas decidirem, então olha, vamos pegar e vamos trocar agora todas as esteiras neste ano. No ano que vem vamos trocar todas as bicicletas, sabe? Deixar, alguma coisa assim, nesse sentido. E é interessante colocar também que não é só o trocar, é o arrumar. O custo de uma esteira que quebra alto. Eu ia falar isso. E você não pode simplesmente largar a quebrada. Você falou um negócio de Assembleia, eu vou só dar um exemplo. Exemplo para ilustrar, depois eu devolvo para vocês. Nós levamos para uma Assembleia, um condomínio nosso, a academia, o condomínio tem 34 anos. Todos os equipamentos são Tecnogym.
Só que todos têm 30 anos. A tecnologia é o equipamento mais caro que tem, né? Aí eu levei para a Assembleia uma proposta de renovar todo o parque da academia de equipamentos. Eu não vou lembrar os valores certos, mas assim, vamos supor, era 15 para renovar tudo. Aí começou essa história. Não, mas não usa, não faz, não sei o quê. E aí o meu argumento foi o seguinte: eu preciso deixar funcionando. Para deixar funcionando, custa 10. Vocês vão gastar 10, vocês vão ter um equipamento com 30 anos de uso. Ou a gente vai gastar 15 e a gente vai renovar tudo. Mas a decisão é de vocês. Fácil, não, a gente traz as opções. Os 10 vocês vão gastar. Vocês querem gastar mais 5 ou não? Os 10 eu vou gastar sem autorização. Porque eu não preciso de autorização para consertar. É manutenção, com né? certeza. Os 10 eu vou gastar. Vocês querem gastar mais 5 e ter tudo novo? Ou vocês querem gastar os 10 e ter o mesmo problema daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses? E é aí que eu acho que faz bem a entrada de uma comissão, de uma pesquisa, para justamente... O problema é quando ninguém levanta a mão, né? Não, mas veja, você fico tão dar a frustrada. oportunidade das pessoas participarem é importante, porque se alguém não quiser participar, ok, tudo bem. Eu vou dar um exemplo prático. Um dos condomínios que eu administro também é um condomínio grande, 4 torres, e a gente está justamente nesse processo de atualização de alguns equipamentos, né? E óbvio, pela quantidade de equipamentos que tem na academia, se a gente fosse trocar tudo novo, e é um condomínio já com 16 anos de uso, você iria gastar para mais de 250 mil reais fácil. Muito mais. Muito mais. Não, Eu tive... de novo, por conta dos equipamentos que estão ali. Sim. Agora, não é, nenhum condomínio tem dinheiro para, vamos investir 250 mil. Às vezes até tem. Ó, eu tive 2 casos, né? Às vezes tem sim. Eu tive... O pessoal quis trocar um elevador no condomínio nosso, então tem. Às vezes tem. Elevador todo mundo usa, a academia nem todo mundo. A recomendação que eu sempre falo é: monte as comissões na própria Assembleia para dar transparência e publicidade dos atos do síndico, que está mostrando que ele não é o cara que segura as demandas, ele tá fazendo com que as pessoas se sintam pertencidas, engajadas e participem. Tive 2 casos. Uma comissão formada para academia, onde uma moradora, arquiteta, incrível por sinal, ela praticamente desenhou todo o projeto, e o projeto incluía a parte civil, de acessibilidades inclusive, questões sonoras, as questões do piso, que são apropriados para academia, que também ajudam na questão de redução de barulho e som por conta dos pesos e equipamentos. Trouxe uma parte só, já com orçamentos, a comissão inteira, os 3 orçamentos, empresas já visitadas, espelhos, a ventiladora se vai colocado, identidade visual, todo um projeto para um condomínio aí de 300 unidades privativas. Ela levou separado já a comissão, tudo isso com a ajuda da gestão, da administradora, dos funcionários internos. Montamos um projeto inteiro, onde os moradores poderiam aprovar o todo, uma opção. A segunda opção por partes, ou seja, a gente deu opção para todas as demandas. E o mais legal é que na época, eu lembro até hoje, né? Esse condomínio teve muita sorte ali, merecimento, porque o valor total do projeto estava em 174 mil, e naquele dia nós havíamos recebido um valor de uma unidade privativa de 174 mil. Só mudava igual, gente. Nossa, isso dá na Mega Sena, né? Eu não acreditei. Na hora que eu falei, meu Deus, eu vou jogar até na Mega Sena. O mesmo valor entrou, então naquela oportunidade o condomínio já tinha dinheiro no caixa, tanto para aprovação do projeto como um todo, tanto para a utilização de uma parte do valor e ratear outra, enfim, mas a gente conseguiu aprovar, compensamos ali os valores, foi muito legal. Em contrapartida, num outro condomínio, também fizemos e montamos uma comissão dentro da Assembleia. Pasmem, eu trouxe como exemplo e modelo esse outro condomínio que deu super certo, e mostrei para eles como é que funcionava um trabalho, que tem que ser algo visual também. Tem que ser algo visual para as pessoas entenderem o que é que está sendo colocado ali numa academia, como é que vai ficar essa academia. E aí, um dos moradores aí que se colocou aí na posição de representante da comissão, por já ter sido dito-se na Assembleia que já tinha montado umas 3, 4 academias, enfim, todo mundo, uau! Ele me apresentou 2 planilhas do Excel, uma com várias descrições de aparelhos e valores, sem orçamento, sem nada, sem imagens, sem absolutamente nada. 174 mil também, olha o valor. E o outro mais de 240 mil. 2 opções numa planilha de Excel. Cheguei para a comissão e falei, olha,
Como é que vocês vão apresentar isso? Não, Porque aprovar, né? quem vai apresentar isso são vocês na comissão. Eu falei, eu mandei para vocês, inclusive, todo o material. Eu mandei do outro condomínio mostrando como é que funcionava o antes, o que é depois, como é que vai ficar. E hoje nós temos várias empresas de assessoria de academia que fazem sem custo nenhum para o condomínio os projetos em 3D, 4D, enfim, esses Ds da vida. Então, a gente tem que trabalhar trazendo tecnologia, tem que mostrar o que é que vai ser feito e não mais trabalhar com questões de planilha. Mas vou dizer que você ainda teve sorte, porque eu fiz uma assembleia que eu falei, quem quer participar da comissão da academia? Nem os grilos fizeram cri-cri. Mas é bom, porque aí coloca, infelizmente, nenhum morador mas a gente colocou, coloca 0. Mas nem o grilinho fez cri-cri. Eu acho interessante a gente abordar também uma questão, porque, como eu coloquei lá no começo do programa, a academia, antes da pandemia dos condomínios, ela era bem renegada, né? Tinha um uso médio, mas ele foi muito acentuado com a pandemia. E isso também gerou a questão do aumento de reclamações, do aumento de questão de barulho e tal. De manutenções. De manutenção também. A gente falar um pouco também dessa ABNT de piso de anti-ruído, a ABNT de forração acústica, dos equipamentos, porque não é simplesmente colocar um equipamento lá e dane-se. Você é responsável pelo que você... O síndico é responsável pelo equipamento que está sendo instalado lá. Se ele não estiver dentro das normas, se ele não estiver de acordo com a lei, se houver algum problema, você é responsabilizado. Traz insegurança, um dano, um prejuízo, alguém que se machuca por conta de um cabo que de repente solta. Né? Isso é importante. Um ponto também que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, é que existem empresas especializadas que conseguem fazer, se você vai comprar novos equipamentos, elas recebem os antigos à base de troca. Procurem bem, existem várias empresas. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei o ano passado. Nós buscamos 6 orçamentos, 6 empresas diferentes. Algumas delas não aceitavam o equipamento antigo. No caso, eram 2 esteiras, né? 3 esteiras. Algumas não aceitavam, 3 aceitavam a base de troca. Achei extremamente interessante que as 3 esteiras, 2 empresas ofereceram pelas 3 esteiras algo em torno de R$12 mil, tá? Uma terceira ofereceu 25 mil. Caramba. Olha a diferença. Então, se você procura bem, tudo bem que, 25 mil, estão cobrando uma nova sozinha 25 tudo mil. Tudo bem, mas era isso jogar fora, né? É interessante pelo menos colocar. você recebe alguma coisa para minimizar o impacto. Né? Era 25 nada. É interessante colocar também a questão de... todo mundo sabe que nós temos a questão das marcas, né? Aquelas pessoas que montam aquelas esteiras, as empresas que montam as esteiras, elas são qualificadas e têm uma qualidade diferente, certo? Importante colocar aqui para os síndicos, você não pode trocar o brinco de ouro pela bijuteria de latão. Primeira linha por segunda linha. Exatamente, tá? Seria uma economia pobre. Eu não vou falar aqui de marcas e tudo mais, porque ninguém tá pagando pra isso. Não vou fazer propaganda de graça. Mas você tem aí primeira linha, segunda linha e até a terceira linha, né? E tem a linha, assim, e não adianta você colocar num condomínio de alto fluxo um equipamento doméstico. Mas dá um tiro no pé. Porque você vai ter o equipamento doméstico, ele é feito para ser usado 1 hora por dia. É isso, acho que... Excelente ponto que você abordou, pessoal. Para quem não sabe, tem equipamento que é para uso doméstico e tem equipamento que é para uso profissional. Se você está colocando na academia do seu condomínio, é uso profissional. Porque a academia... Assim, a gente teve um condomínio que a academia ficava 24 horas... aberta. E a esteira era... porque tem os parâmetros lá, né? Nessas esteiras modernas, você consegue ver o uso, né? Eles colocam um computador lá, eles conseguem medir o uso. Era usada de 20 a 21 horas por dia. Nossa. E a esteira, ela tinha previsão de uso de no máximo 5 horas por dia.
Então é Vocês óbvio acham que vai acontecia? quebrar. E óbvio que vai quebrar. uma dica importante, aproveitar essa questão do retrofit da academia, é revisitar todas as regras e normas do regulamento interno, principalmente com relação à utilização dos moradores, com relação à música, a som, A a idade. televisão que tem normalmente na academia. Existem pessoas que brigam ali por conta dessas questões de querer utilizar de uma forma como se estivesse na sala da sua casa. A questão de colocar algumas chamadas, de desligar o aparelho, não entrar numa esteira quando ela estiver em movimento. A gente teve um caso num condomínio que a mulher falou assim, a esteira é nova e ela já estava em funcionamento. Eu subi na esteira com ela em funcionamento e é culpa do condomínio, o problema que eu tive no joelho, porque vocês trocaram o equipamento mais moderno e não colocaram uma placa de identificação dizendo que a esteira tem que estar em movimento. Ela tá nos pra eu Estados subir. Unidos, né? Porque Quando só lá que eu vi. Mas, gente, eu me deparei com aquilo, eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. No chão. Exatamente, não arremessar o peso. Trazer já algumas regras de boa conduta também, né? Que a gente não precisaria, obviamente, eu entendo trazer algumas questões de educação, mas já trazer a comunicação visual e a comunicação de cuidados e atenção já na própria academia que está sendo aí reformada. Evita aí de sabores e aí ninguém pode alegar a ignorância. Tem mais um pontinho aqui. Não afoguem os equipamentos no álcool, porque você só vai estragar os equipamentos, não tirar os micróbios. Você não quer contar aquela história, uma questão importante do retrofit das academias? Sim, quando você faz alguma reforma, você é obrigado a seguir a nova lei de acessibilidade, né? Quando você... Existem os condomínios antigos, eles estão lá sem acessibilidade. Se você não mexer, em tese, você pode deixar do jeito que está. Mas, a partir do momento que você faz a reforma, que você precisa adequar aquilo. Você não quer contar aquela história que você estava falando pra gente? Eu tive um caso num condomínio, que não era um condomínio tão antigo, né? A gente não fala que 10 anos é um condomínio muito antigo, é um condomínio novo, jovem, né? Adolescente. E o que acontece? Quando a gente foi falar de retrofit da academia, e aí precisava-se já de uma melhoria, porque a construtora, quando entregou, ela já não entregou a academia assim... tão legal, né? Já entregou, claro, estava tudo dentro daquilo que ela oferecia, mas a gente queria melhorar. E aí nós tivemos o caso de um morador que ele tinha ali efetivamente uma questão de acessibilidade, né? Ele praticante precisava usar a academia e ele teve um primeiro obstáculo, a porta de entrada. A porta de entrada da academia não tinha ali a questão da acessibilidade, a porta é mais fácil, a gente conseguiu fazer a adaptação, tirar a porta, arrumou e ele conseguia adentrar a academia. Ele começou a treinar, até o momento em que ele precisou, por exemplo, ir ao banheiro. E o corredor de acesso da academia para o banheiro não levava em consideração ali a largura prevista. E aí, obviamente, na oportunidade, ele veio se queixar e eu entendi que ele tinha toda a razão. Vários moradores foram contra, inclusive, ele que se vire, ele que vai no banheiro da casa dele. Mas vejam, se eu tenho uma academia falta com banheiro, total também, né? Falta de empatia. Se eu tenho um banheiro dentro de uma academia, é porque esse banheiro precisa ser usado e usado por todos os moradores, enfim. Se não tira o banheiro, todo mundo que suba pra sua casa. Exatamente. Imagine só, você vai fazer o quê? Nas calças? Porque às vezes não dá tempo de você ir até a unidade privativa. E aí, enfim, o que ele fez? Ele já ficou chateado com as mensagens que ele recebeu no grupo não oficial do condomínio, grupo de moradores. E ele, por conta, ele ingressou com uma ação no judiciário, com uma ação de obrigação de fazer, para que aquele corredor, aquele espaço, que para ele era muito, inclusive, importante o uso da academia, por conta das limitações físicas que ele tinha. E, obviamente, a gente teve uma demanda aí de 90 dias para adequar. Por quê? Porque ele... obviamente, se muniu antes de provas e verificou-se que a planta daquele lugar comportava, sim, uma obra civil para mudar e melhorar a acessibilidade. E é óbvio que o condomínio teve que resolver essa questão e fazer. Então, essa questão, a gente tem que tomar muito cuidado com as demandas do caso concreto, porque às vezes a gente pensa que a questão já está resolvida por conta do decurso de tempo, mas se o morador, inconformado e com razão, ingressar no judiciário, o judiciário tem sido bastante empático com isso. Sim, preciso acabar o programa, só quero dar um fechamento nessa história que você falou. Sim. Só lembrar que o conceito de acessibilidade
é que todos tenham a possibilidade de chegar a todos os lugares, todas as áreas comuns do condomínio. Não importa se você tenha um cadeirante, se você tem uma pessoa... Deficiente visual. Um deficiente visual, Deficiente auditivo. Não, eu não, talvez eu use algum termo que não seja o correto, mas é por aí, entendeu? A pessoa, ela tem que ter a possibilidade, a autonomia de chegar a todos os locais sem ajuda. Então, não importa, usa o da casa dele. Ele pode usar o da casa dele, mas se ele quiser usar o da academia, ele tem que ter a possibilidade de usar. Sim. Entendeu? É isso. É isso. É isso. É uma chamada boa, uma advertência até. Sim, é isso. Um olhar empático. Tá roubando o quadro do Ricardo. É um olhar empático Sim, mesmo. Tem exatamente. Que ter. Gente, a gente precisa terminar o programa. O assunto é bem interessante, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos no Spotify para ouvir em podcast, com imagem também. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.